Olá, graça e paz, bom dia. Como que vocês estão? Tudo bem? Hoje, dia 4 de maio, eu quero compartilhar com você uma palavra e eu quero que você medite nessa palavra que nós vamos compartilhar hoje, com o tema de coragem para ser diferente. Sobre um tempo que nós estamos vivendo e o desejo de Deus para cada um de nós, e tem promessa e tem respaldo bíblico para que nós possamos ter essa vida diferente, para que nós possamos ter uma vida para influenciar essa geração, esse povo, onde quer que você esteja, na sua casa. Quem sabe você está numa cidade diferente, está numa escola nova, ou tem uma projeção para depois que tudo for liberado. Quem sabe você está cheio de planos e cheio de estratégia. E eu quero dizer para você, isso é um recomeço que o Senhor vai nos permitir ter. Então, que você tenha coragem para ser diferente. Eu quero ler com você a palavra de Deus, que está lá em Daniel 1:8, que diz assim, ó. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Jerusalém tinha sido atacada de forma implacável por Nabucodonosor. A capacidade de resistência se havia esgotado. A cidade de Davi caíra nas mãos do inimigo, e a carnificina do inimigo foi indescritível. As crianças eram pisadas pelas botas dos soldados, os velhos eram massacrados sem piedade. As jovens eram forçadas sem que ninguém as pudesse socorrer. Dessa barbárie, Daniel foi arrancado para servir como escravo na Babilônia. Por ser de estirpe nobre e de boa aparência, o jovem hebreu recebeu um bilhete premiado. Em vez de trabalhos forçados, teria estudos e comida de graça, desfrutando ainda do privilégio de comer e beber das iguarias da mesa do rei. No meio de tantas benesses, porém, havia um risco. Daniel teria de abandonar os seus escrúpulos religiosos, os seus princípios, teria de comer e beber comidas sacrificadas a ídolos. Isso era contra a lei de Deus e feria sua consciência. Daniel teve peito para ser diferente. Resolveu firmemente não se contaminar. Tendo Daniel conjugado coragem e humildade, Deus o honrou. O jovem se tornou um prodígio entre seus parentes, entre os seus pares, e foi exaltado à honrosa posição de líder de líderes, tanto na Babilônia como no Império Medo-Persa. Deus honra aqueles que o honram. Não influenciamos o mundo imitando o mundo, gente, mas tendo coragem para ser diferente. É tão interessante quando a gente medita nessa história, porque Daniel era jovem. E quando nós olhamos hoje para essa geração jovem, quando nós olhamos hoje para jovens com mais de 30, com 40, nós olhamos hoje essas pessoas com comportamento infantilizado, espiritualmente falando, totalmente influenciado. Essa nova geração de agora, ela tem uma personalidade tão forte. E Satanás tem batido tanto na tecla dessa geração, que eles podem ser uma árvore se quiser, que eles podem ser um papagaio se eles quiserem, eles podem ser o que eles quiserem. Essa é a liberdade. Faz o que o teu coração mandar, não é assim? E essa geração vem com uma força, de uma influência tão forte,
que ela está influenciando outras gerações. As gerações que eram para estar influenciando as novas gerações. Os mais velhos ensinando os mais jovens. Não, o que está acontecendo é uma inversão de valores. Ao invés dos pais mandando nos filhos, o que a gente vê hoje são os filhos mandando nos pais. E eu quero dizer para você, Daniel, ele tinha todo... Assim, ó, ninguém, eu acredito até que devem ter outros jovens que passaram pela mesma situação de Daniel, e nós sabemos aqui nessa história ele tinha mais alguns amigos que se destacaram, que temiam a Deus. Eles foram ensinados a reverência à palavra de Deus. Hoje em dia, vocês imaginem que os filhos que foram criados em um lar cristão podem crescer e se desviar. Agora, vocês imaginem essa geração que pai e mãe não gasta tempo ensinando. Pai e mãe não tem tempo para ensinar a Bíblia para os seus filhos. O pai e a mãe trabalham demais, está ocupado demais. Eu não sei agora, né? Nessa fase desse tempo que tem muita mãe tendo que se virar para cuidar dos filhos, os pais também. Se existe uma qualidade de vida nesse tempo, se os pais estão ensinando os princípios cristãos aos seus filhos. A coisa mais triste é você ver um jovem de 10, 11, 12 anos dizendo que não crê na Bíblia, que não... Ah, quem que escreveu a Bíblia? Você já parou para pensar? Nós precisamos ensinar a Bíblia para esses jovens. Se aqueles que são criados na igreja se desviam, imagine esses que não está sendo ensinado nada. Nós precisamos entender que Daniel, todos os seus patrícios, todos os que eram do seu povo, muitos morreram. Olha a situação terrível que estavam. Ele, por ser um jovem de boa aparência, por ser da estirpe nobre, ele foi levado como escravo para ser treinado, para receber bom estudo e comida de graça. Ele poderia ter o privilégio de comer e beber das iguarias da mesa do rei. E no meio de toda essa liberdade, ele tinha esse privilégio. Sabe o que ele fez? Ele abriu mão desse privilégio. A palavra de Deus diz que ele decidiu, ele resolveu firmemente não contaminar-se. Ele se posicionou para não ser igual aos demais. Ele foi diferente. O que tem acontecido com essa geração de hoje é que todo mundo quer ser igual. Os jovens da igreja querem influenciar os jovens do mundo usando o mesmo corte de cabelo, a mesma roupa, indo na mesma baladinha, sabe? Tipo assim, ó, sai da igreja e vai pra balada. Parece terrível isso que eu tô falando, né? Será que é verdade isso, pastora? É verdade. Assim como tem gente que vai sexta-feira na igreja atrás de campanha de revelação e na outra semana vai na macumba. Você sabia que tem gente que faz isso? A pessoa não tem noção do que ela quer. Uma hora ela quer Deus, outra hora ela quer fazer um trabalhinho, ela não tem firmeza. Como que pessoas assim vão influenciar? Sobre o que nós vamos discutir? Sobre o que você é melhor do que o outro? No que você é melhor do que o outro? Como que tá os homens e jovens no mundo? Tudo viciado em pornografia. Viciado em joguinho. Coisa mais triste é você ver uma mulher vindo procurar a gente em aconselhamento dizendo: pastora, o meu marido tá viciado no celular, fica só no celular, no joguinho. O meu marido fica só no videogame. Não é um absurdo isso, gente? Um casamento que está em crise porque o marido tá viciado no celular, viciado sabe Deus no quê? Uma grande maioria em jogos, videogame. Como que esses homens vão influenciar quem com essa postura? Sendo igual ao mundo. Daniel, ele correu um grande risco. Convido você para ler esse texto inteiro.
Leia o texto todo para você ver. O chefe dos eunucos, ele ficou com medo, ele disse: gente, mas se eu der uma alimentação diferente para vocês e vocês emagrecerem e ficarem com a aparência batida, eu posso morrer. Não, mas Deus não vai permitir que isso aconteça. Nós queremos comer, e aí é onde a palavra fala. Até tem muitas igrejas, eu já fiz, já entrei em propósito do propósito de Daniel de comer só frutas, legumes, né? De não comer outra coisa. Não. Isso foi uma purificação, uma postura de não se contaminar. Ele podia beber e podia comer aquelas comidas que eram oferecidas a deuses. E nós? Como que nós estamos nos comportando? Ah, as irmãs estão tudo viciadas em novela. Meu Deus. Não tem tempo para orar. Ela não tem tempo para ler uma Bíblia, ler um livro que edifica. Mas tá viciada na novela, no Big Brother. Tá viciada em tudo quanto é lixo que a televisão empurra para dentro de casa, o nego tá lá. Chega de noite, senta no sofá, liga a televisão e fica lá. Só se alimentando daquela lixarada. Nada que edifica tem ali. Será que é assim que nós vamos influenciar? Gente, nós estamos vivendo todas essas palavras, prestem atenção. Deus está nos chamando para um novo tempo de oração, jejum, estudo da palavra. Se você quer ser um jovem, uma dona de casa, um homem honrado por Deus, você precisa tomar um posicionamento de não fazer igual o que está todo mundo fazendo. Ah, porque o fulano lá faz e também posso fazer. Ah, tem gente que eu escuto a pessoa falar assim: ah, se o pastor lá tá fazendo não sei o que nós não pode fazer também? Faz, continua fazendo. Se ele for pro inferno, vai todo mundo atrás também. Salvação individual, meus amados. É você prestando atenção na tua maneira de viver. É você corrigindo os seus erros, os seus defeitos. É você se esforçando para não pecar. É a tua vida diante de Deus. Não é olhar para o outro. Imagine se Daniel tivesse olhado para o que estava todo mundo comendo. Imagine Daniel correndo um risco. Ele podia dizer assim: ah, não, tá todo mundo comendo, eu também vou comer. Orar e abençoar, né? Vamos orar aqui e abençoar, não tem nada demais. A gente precisa ter discernimento, gente. Estamos vivendo num tempo onde não podemos nos contaminar. Temos que ter a coragem que teve Daniel. Era um jovem, tá? Quando você ficar dando desculpa: ai, eu não consigo. Ai, eu não consigo. Quantos minutos tem esse áudio? Ai, eu não gosto de ler. Vai dando desculpa, se acomoda. Senta e fica dando desculpa. Fica se alimentando do lixo que a televisão aberta te dá. Fica na Netflix, vai assistir série. Vai se tornar fã das séries de Netflix. Como hoje eu recebi um áudio falando sobre um filme infantil. O filme é infantil. Aonde o que acontece na família? O pai e mãe diz que são muito egoístas e são apaixonados entre si, mas eles ignoram as crianças, tratam mal os filhos, e aí eles começam a planejar a morte do pai e da mãe. Isso! Coloca tuas crianças na Netflix para assistir filme. Tudo quanto é tipo de filme, não vigia, não. Não ora, não ensina a palavra para o teu filho. Você não tem tempo de discipular teu filho? Netflix tem, Rede Globo tem, YouTuber tem, os jogos tem, pornografia tem, todas as armas de Satanás. Ele tem tempo, você não tem tempo? Você não tem paciência? Ah, você não tem paciência. Quero avisar você que se tem uma coisa que Satanás ganha de nós, é em ser paciente. Esse é perseverante, hein? Ele fica todo dia, diz a palavra do Senhor, rondando, procurando a quem tragar. E vai dando brecha. Vai dando o celular na mão do teu filho e não vigia naquilo que ele está assistindo. Tem gente que diz assim, ó: ai, mas é a Peppa Pig. Eu já assisti, não tem nada de mal. Será que você assistiu mesmo? Quantos episódios você assistiu? Você já assistiu os episódios onde a Peppa chama o pai de bobinho, bobão? Você já viu isso? Aí depois a tua criança começa a ser malcriado, respondão.
Aí você não sabe de onde que está vindo a influência. Vai estudar, pai e mãe, por favor. Estude sobre isso. O diabo não quer que a gente se desperte para o que eles estão fazendo na mente dos nossos filhos. Uma geração que não vai ser uma geração como Daniel. Para chegar numa idade de 17, 18 anos, se posicionar, não. Vão estar querendo ser igual ao mundo. Eles vão estar seguindo a moda do mundo. Sabe por quê? Porque enquanto você não tinha tempo de discipular, a Netflix discipulou, o YouTube discipulou, né? Lá os YouTubers famosinhos, né? E tudo mais, eles influenciaram. E aí vai ser tarde demais. Porque se você não corrige, não ensina quando é pequeno, porque certamente Daniel foi muito bem criado pelos seus pais, foi inculcada a palavra, para ele ser um jovem que diante do banquete do rei, ele disse, eu não vou comer essas coisas. Ele sabia quem era o Deus Todo-Poderoso de Israel. Deus o honrou colocando ele numa posição poderosa, porque ele honrou a Deus. Deus honrou. Deus tem compromisso com aquele que tem compromisso com ele. Vamos orar? Senhor, eu quero colocar diante da tua presença, Senhor, a vida dos teus filhos. Pai, abre o entendimento, Senhor, que haja um despertar, meu Deus. Haja um despertar, Senhor. Os pais hoje não querem ter mais do que 2 filhos. Quando vem um terceiro, porque foi um escape. E aí depois vira aquela briga que ninguém quer cuidar das crianças. E os pais estão decidindo suas vidas sem se preocupar com as crianças. E as nossas crianças estão vulneráveis, Senhor, a todo tipo de ataque na emoção, no espírito, na alma. São os adultos de amanhã, enfermos, problemáticos, com síndrome de pânico, com medo do escuro, com síndrome e trauma de abandono, com depressão, com todo tipo de problema, porque os pais foram inconsequentes e acharam que se separar em primeiro lugar estava a felicidade egoísta deles, não pensaram nas crianças. Como estão sendo formados, Senhor, essa geração de amanhã? Será que estão sendo gerados os Daniéis? Será que estão sendo formados o caráter e a personalidade de Sadraque, Mesaque e Abednego? Os jovens que não se dobraram diante da estátua do rei, os jovens que sabiam que o único a quem eles iam se dobrar era diante de Deus. Senhor. Oh, meu Pai, será que os pais estão sendo firmes ensinando a palavra aos seus filhos? O que nós vemos hoje são as crianças dominando e mandando no pai e na mãe. Crianças mal educadas que não pedem mais bênção, que não chamam mais o pai e a mãe de senhor e senhora. São detalhes tão simples, mas quando a pessoa está chamando o outro de senhor, ele está reconhecendo a soberania, está reconhecendo que aquela pessoa tem algum poder sobre ele, e o diabo veio com essa modernidade de os filhos chamarem o pai e mãe de você. É tão simples, né? É um detalhe apenas. Mas que colocou os pais no mesmo lugar dos amigos. E hoje não tem respeito mais, não tem reverência mais. Senhor, que triste. Tem misericórdia de nós, Senhor. Oh, Jesus, os adultos estão se contaminando, Pai. Senhor, aonde está a geração de Daniel? Traz cura. Cura para a tua igreja, que os pais venham se despertar e se posicionar, meu Deus. Orientando seus filhos, orando com seus filhos, ensinando a palavra a essas crianças, meu Deus. O futuro de amanhã, os homens e mulheres de Deus do amanhã. Será que vai ser a geração que não vai se dobrar diante de anticristo, diante de todo tipo de engano, de falso profeta? Será que é uma geração que está preparada para saber qual é o Deus que serve, a quem se dobrar, a quem se prostrar? Pai, em nome de Jesus.
O que nós vemos, Senhor, é a pornografia entrando na igreja, é o adultério entrando na igreja, é a homossexualidade entrando na igreja, é a mentira, todo tipo de pecado, todo tipo de adultério, de sujeira. Ah, Senhor, os jovens não se falam mais em se casar virgem, porque isso se tornou um tabu. Ninguém é careta, ninguém mais quer se manter puro, ninguém mais quer obedecer os princípios cristãos. Senhor, aonde está a geração de Daniel, meu Pai? Traz, Senhor, um novo tempo sobre a tua igreja. Ah, Jesus, traz um despertar sobre os pais. Traz, Senhor, uma transformação, uma metanoia, Pai, uma mudança de mente. Que a tua palavra venha ter essa influência sobre essa geração, para que ninguém venha se dobrar, se contaminar, mas que venha ser como Daniel, que resolveu firmemente não se contaminar. Não importa o prato. Talvez a isca, a oferenda do diabo seja o melhor prato, a melhor situação, o ser mais rico, o ser mais isso e mais aquilo. Senhor, em nome de Jesus, que os nossos jovens, que a nossa geração saiba diferenciar entre Deus e os deuses pequenininhos, o Deus maiúsculos e os deuses com D minúsculo. Em nome de Jesus, que haja posicionamento, em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Que Deus abençoe seu dia, fiquem na paz do Senhor e até amanhã.